Graça e paz, bom dia. Nós temos, durante esse trimestre, estudado um pouco sobre a vida de Paulo, alguns conceitos que Paulo passou para nós, e nós hoje estaremos continuando esses estudos. Estamos já na nossa lição 8 da revista Palavra e Vida, e hoje trabalharemos Cristo como sendo um presente de Deus para o mundo. Se você pode, já abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5, 18 e 19, para que nós possamos ler esse texto e aprender junto com ele. Antes de começarmos, vamos falar com Deus. Se você puder, feche seus olhos, converse com Ele, peça que Ele traga iluminação sobre o texto, que Ele mostre aquilo que Ele de fato quer falar com você hoje, que você possa sair daqui uma pessoa transformada por Ele. Pai, por favor, fala conosco nessa hora. Cuida de nós, traga a iluminação do Senhor, que nós possamos entender a Tua vontade, entender aquilo que o Senhor quer de nós e que nós possamos sair daqui ainda mais sentidos por aquilo que o Senhor fez por nós, ainda mais tocados pela Tua palavra, pela Tua presença, pelo Teu amor. Ajude-nos a viver em amor da mesma forma que o Senhor vive. Fala conosco nessa hora e traga impacto ao nosso coração. Isso é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Creio que você já pode ter aberto a sua Bíblia, se não abriu. Faça isso agora. O texto de 2 Coríntios 5, 18 e 19 diz: Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Para que nós possamos, então, iniciar esse estudo dessa semana, é importante que você tenha em mente alguns conceitos, e para isso eu irei relembrá-los agora. Primeiro conceito importante: o que é pecado? Alguns de nós acreditamos que pecado é simplesmente fazer aquilo que Deus não quer que você faça. E esse conceito ele é real. Quando nós fazemos aquilo que Deus não quer que nós façamos, estamos cometendo pecado. Mas esse conceito não é um conceito completo. Também é pecado quando Deus quer que eu faça algo e eu não faço. Então há dois modos de se pecar, ou por ação ou por omissão. Segunda coisa que é importante: o pecado ele tem um pagamento, ele tem um salário. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. É importante que nós saibamos e tenhamos isso em mente na hora de lermos e de buscarmos entender esses textos. Tudo aquilo que nós fazemos tem um pagamento. Tudo aquilo que o homem plantar certamente colherá. Então não há ação que não gere uma resposta, que não gere uma reação. Outra coisa que é importante: temos que saber que todos nós pecamos. A Bíblia diz que se alguém acha que não pecou, é mentiroso. A Bíblia diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Agora já, sabendo dessas coisas, poderemos entender outros conceitos que Paulo quer nos ensinar. O primeiro conceito que se destaca hoje no nosso estudo é o conceito de propiciação. Palavra difícil, alguns de nós talvez nem a conheçamos, e por isso é importante que nós possamos entender esse contexto. Propiciar é um conceito que já está presente desde o Antigo Testamento, quando no santuário, nos templos, nos tabernáculos,
Deus solicitava ao seu povo que uma vez por ano fizessem sacrifícios pela purificação dos pecados, o que eu estava vendo era propiciação, era uma substituição. Como o salário do pecado é a morte, era necessário que então houvesse morte, para que aquele pecado tivesse tido o seu pagamento. Como Deus, em sua figura bondosa, misericordiosa, ele não queria destruir a humanidade, já que todos pecaram. Ele então diz o seguinte: vocês vão lá e preparem animais e sacrifiquem esses animais em meu nome, para que por causa deste sangue, desta morte, os pecados de vocês então possam ser perdoados. Se você prestar atenção, nada mais é do que mostrar que no futuro isso aconteceria de uma forma definitiva. O termo grego utilizado para propiciação é hilastério, que significa tornar favorável. Então, propiciar é quando a coisa muda de direção, quando alguém não era favorável e passa a ser favorável. No Antigo Testamento, como que isso acontecia? Como que Deus se tornava favorável ao povo? Quando, uma vez por ano, havia esse sacrifício de animais, então Deus perdoava o pecado do povo. Quando Jesus vem para nós, ele vem para mudar essa situação. Então o que é que Jesus faz? Ele é a propiciação definitiva, ele é a substituição definitiva. Agora não mais é necessário que haja sacrifícios uma vez por ano, porque o sacrifício que mais poderia ser impactante foi feito. O sacrifício mais poderoso do mundo foi feito. E agora então, esse sacrifício ele é definitivo. A morte de Cristo na cruz substitui todos nós. Aquele meu pecado, que eu merecia a morte por ele, Jesus Cristo levou sobre si. Ele me substituiu. Ele padeceu, ele sofreu por causa do meu pecado. Para mim, é a definição de propiciação que mais chama a atenção. Eu ouvi uma vez uma aula do seminário e nunca mais esqueci. Propiciação é quando Deus se oferece no lugar do homem. Deus substitui o homem e sofre o castigo no lugar do homem. É importante destacar também que é sempre Deus que começa, Deus que se aproxima, é Deus que toma iniciativa. Não somos nós. Se nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz lá também, em João 3,27, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Sempre é Deus. Então, como nós já vimos, a propiciação é quando Deus dá esse presente para nós. Quando Deus envia para nós Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para ser o sacrifício definitivo, o pagamento definitivo pelos nossos pecados, para que nós possamos ser perdoados. Agora vamos ao ponto 1, a ira e a misericórdia de Deus. O que é importante a gente já saber? Deus se ira. Ira aqui não tem o sentido de ódio mortal, de sentimento de vingança, como diz o nosso dicionário Aurélio. Não. A ira de Deus é diferente. A ira de Deus é indignação contra o pecado. A ira de Deus é quando ele não se conforma com a vida que nós levamos. A ira de Deus é quando ele olha para o povo dele, o povo que ele ama, o povo que ele separou, e vê o povo fazendo tudo errado, e ele pensa, nossa, como que eles podem fazer isso? Essa ira aqui é a mesma ira que um pai tem quando olha para o seu filho e vê que o seu filho está levando uma vida muito diferente daquela que ele queria que seu filho vivesse.
que seu filho está sofrendo à toa, que o seu filho não levou em conta os seus ensinamentos e agora está passando por uma situação de muita dificuldade por algo que ele poderia ter evitado. Essa é a ira de Deus. E é claro que essa ira de Deus não é pecado. Deus não peca, Deus é santo, justo e todos os demais atributos que a gente já sabe sobre Deus. Só que Deus, esse mesmo Deus que se ira, esse mesmo Deus que se indigna contra os pecados dos homens, também é um Deus misericordioso, um Deus que nos ama, um Deus bondoso. E então acontece que ele tempera a sua indignação e a sua ira com a sua misericórdia. Quando isso acontece, esse temperar, esse misturar entre a ira, a indignação e a bondade e a misericórdia, surge então a propiciação. Ele diz, eu não posso deixar que continue assim. Sabe, é esse mesmo sentimento que você, mãe, que você, pai, tem. É exatamente esse sentimento. O seu filho pode estar fazendo muitas coisas erradas, mas ele nunca vai deixar de ser seu filho. E você nunca vai deixar de amá-lo por isso. Deus é assim para conosco. Ou melhor, talvez você, pai, você, mãe, possa até desistir do seu filho. Mas a Bíblia diz que ainda que o seu pai e a sua mãe te abandonem, Deus nunca nos abandonará. E por isso, então, precisamos entender que este amor dele, esta misericórdia dele, é que faz com que surja a propiciação, é que faz com que surja esse presente de Deus que é Jesus Cristo. Outra pergunta que pode nos passar pela cabeça é como é que nós fazemos então para remover essa ira de Deus? E a Bíblia é clara em dizer que ela não se remove, ela se desvia. Está escrito lá em Salmo 78:38. Se você puder, leia esse texto. Texto que nós já citamos também, de Romanos 6:23, que diz que o pecado tem um salário, ele tem um preço e precisa ser pago de alguma forma. Deus é tão justo e isso se torna tão sério aos olhos dele que ele de fato exige que haja o pagamento pelo pecado. Ele não aceita que seja feito de outra forma. Por mais que ele nos ame, o pecado ele tem que receber o seu pagamento. Por isso ocorre a propiciação e a expiação, para que nossos pecados sejam perdoados. Nós já falamos sobre a propiciação no Novo Testamento, sobre como Jesus vem e substitui o homem, me substitui, te substitui, pagando o preço pelo nosso pecado lá na cruz. E agora nós veremos como isso acontecia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o pecado também tinha um salário e também precisava ser pago para que o povo fosse perdoado por Deus. Como é que Deus fazia isso? Bom, no Antigo Testamento, desde bem no início, nós tínhamos a ideia do tabernáculo. O que era o tabernáculo? Era um lugar de encontro com Deus. Era o lugar onde a presença do Deus vivo estaria no meio do seu povo. E o que acontecia nesse tabernáculo? Uma vez por ano, o sumo sacerdote entraria na presença de Deus e ofereceria sacrifícios de animais para que o pecado do povo fosse perdoado. Aquelas mortes, o sangue daqueles animais derramado ali diante da presença de Deus, serviria então como propiciação, como pagamento pelo pecado dos homens, e Deus então perdoaria a humanidade, o seu povo, dos seus pecados. Inclusive,
O lugar onde o sangue era derramado se chamava propiciatório, já fazendo uma referência ao sangue que seria derramado de Jesus Cristo no Novo Testamento. Ele já simbolizava a cruz de Cristo, onde se efetuou o perdão de todos os pecados de todos os homens, com a morte de Cristo Jesus. Ele resolveu o problema do pecado. Jesus Cristo fez isso. Para todos sempre. Está lá em Hebreus 9, de 11 a 14. Leia, não deixe de ler esses textos. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está escrito lá em João 1, 36. Vamos então só recordar algumas coisas para que fique bem gravado em nossa mente, em nosso coração. Todos nós pecamos, todos nós erramos e merecemos a morte. Esse deveria ser o salário, o pagamento pelas nossas escolhas erradas, pelo nosso pecado. Todos nós pecamos. Mas Deus achou um jeito de se tornar favorável a nós. Deus, por causa da sua misericórdia, tempera a sua própria ira, acalma, abranda a sua própria ira, desvia ela de nós e nos perdoa. E Ele faz isso através do sacrifício. No Antigo Testamento Ele fazia isso através do sacrifício de animais. No Novo Testamento Ele define por fim aos sacrifícios dos animais e faz então um sacrifício definitivo, o sacrifício por meio de Jesus Cristo. O sacrifício que faria com que o débito de todos os homens, em todos os tempos, fosse pago de uma única vez. E agora então, a humanidade já não deve mais nada, porque o salário do pecado foi pago por meio desse presente, que foi Jesus Cristo enviado aos homens. Jesus Cristo é a propiciação por todos os nossos pecados. Ele agora é o nosso advogado junto ao Pai. Pai, muito obrigado por sua palavra. Muito obrigado porque o Senhor se colocou no nosso lugar. O Senhor se tornou favorável a nós. Obrigado, Deus, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Obrigado por tanto sofrimento que Ele passou por minha causa. Me ajude a viver levando isso em consideração. Me ajude a viver levando em consideração o quanto foi custoso, o quanto foi penoso para Jesus Cristo enfrentar tudo isso. Nos ajude a viver uma vida santa, pura, diante do Senhor, a aprender. Isso é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Uma boa semana.